Olá, irmãos, tudo bem? Irmãos, Deus fala com você através da Bíblia Sagrada. Deus fala aonde você tem que trabalhar, qual é o tipo de comércio, o que ele se agrada, o que ele não se agrada. E você se preocupa com isso? Se você for casar, se você é solteiro, você está preocupado com a vontade de Deus ou você se apaixonou por aquela menina, por aquele rapaz, por aquela senhora, mulher, senhor, e quer que seja ele? Então você só está apenas querendo ouvir que Deus confirma o que você quer. O Senhor fala com você através da Bíblia Sagrada, porque Deus fala pela Bíblia Sagrada. Deus não usa outro meio, outra ferramenta. Ele usa uma pessoa, qual é o Espírito Santo. Ele se manifesta a nós hoje através do Espírito Santo, que habita em nós os crentes, né? Nós os cristãos, que fomos salvos, que nascemos de novo. Então, este Espírito Santo que nós habita usa a palavra de Deus como ferramenta para falar conosco. Lembro em Mateus 4 que Satanás citou a palavra de Deus para o seu Jesus, Mateus capítulo 4. Assim ele faz conosco. Sempre dois espíritos querem ganhar a nossa mente para eles. Ou é o Espírito Santo ou é Satanás. E eles usam este instrumento também. O Satanás usa outras coisas, mas o Espírito Santo usa a palavra. E Satanás também usa a palavra. Deus fala com você através da palavra dele. Bom, vamos ler um texto curto aqui. Eu quero me ater a somente um texto, pelo menos lido, né? Talvez cite mais um ou dois, mas eu quero ler somente um texto. Para você entender se Deus fala com você através das Escrituras ou não. Esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 26. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai à direção ao sul, a caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está ao deserto. Levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-se e ajunta-se a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías. Então disse: Tu entendes o que lês? E ele disse: Como entenderei se não há quem me explique? Deu um pause ali no celular só para buscar uma caneta. Bom, vamos analisar esse texto então. Normalmente os textos que eu trago aqui para o grupo do WhatsApp, com algumas exceções, né? Mas acaba o YouTube às vezes indicando para outros irmãos que estão comentando aí no canal. Mas são textos que o Senhor me inspira a compartilhar com os irmãos, não são textos de estudos. Lembra que eu falei que nós temos duas formas principais de Deus falar conosco pela sua palavra, pela Bíblia, né? Meditando sobre ela, estudando ela e buscando a direção, a orientação do Espírito, a confirmação do Espírito, e nos assuntos que a gente quer aprender. Ou por revelação. Você está capinando, está cortando alguma coisa, e você está sempre em espírito de oração, porque o crente amadurecido, isso leva tempo, amadurecimento, não é uma coisa que a gente decide ou tem mérito, né? É o tempo, não adianta, tem que dar o tempo. Mas quando estamos amadurecidos em espírito, logo o Espírito nos dá a revelação. Você está fazendo alguma coisa em espírito de oração, de repente o Espírito fala para você, divide essa palavra com os teus irmãos, ou vai lá falar com o teu chefe, etc, 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 né? Bom, por isso que eu fui pegar a caneta, porque dado a isso, eu estava aqui orando no meu canto de oração, de repente o Espírito me trouxe essa palavra, perguntar para os irmãos se o Espírito do Senhor fala com eles através da Bíblia Sagrada, né? E coincidentemente ele já me chamou a atenção num versículo aqui. Então, eu quero ler esse versículo que me chamou a atenção dentro do texto que nós estamos lendo para ver se o Senhor fala conosco através da Bíblia Sagrada. Verso 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-se a junta da carruagem. Veja, não foi objetivo de Felipe fazer uma reunião mensal com os irmãos. Irmão, nós temos que evangelizar, vamos marcar tal lugar, tal lugar. Não foi da vontade do homem esse evangelismo para o eunuco, mordomo da rainha de Candace. Não.
o Espírito que levou Felipe a fazer isso. Então Felipe ele foi e atendeu o Espírito que falou com ele. Eu vou citar alguns textos para nós não eu não folhear a Bíblia, a minha Bíblia é sem títulos, né? Aí fica mais difícil ainda, você sabe mais ou menos os textos, os capítulos, versículos, mas às vezes não tem o título, você não lembra bem o versículo, então fica mais difícil, mais demorado ainda, né? Então, para não prolongar muito o vídeo, veja bem, em Hebreus capítulo 8, verso do 8 ao 10, vai dizer assim: E não ensinará mais o homem ao homem, nem irmão ao irmão. Antes eu colocarei a minha vontade dentro de cada um, veja, cada um dos irmãos, e ensinarei a cada um, desde o menor até o maior. Então, Deus ele está dizendo que o Espírito dele, a partir do momento que nós nascemos de novo, isso só vale para os salvos. O eunuco que vinha lendo a Bíblia não estava entendendo a Bíblia. Por quê? Porque não era salvo. Só vale para os salvos, os que têm o Espírito de Deus. Quem não é salvo precisa de um evangelista, aquele que pelo Espírito de Deus vai trazer a palavra. Esse mesmo Espírito de Deus que traz a palavra, vendo que já foi colocado sede por Deus naquela alma, que não adianta nós irmos levar a palavra para quem ainda não tem a sede de Deus. A palavra só será ridicularizada, dá pérolas aos porcos, né? Então, por isso que é bom a gente depender mais do Espírito de Deus para nos levar ao evangelismo do que por nossas emoções naturais que são falhas e geram mais prejuízos do que benefícios. Você consegue entender até aí, irmãos? Estou sendo didaticamente de fácil compreensão? Espero que sim. Bom, então vamos lá, continuando. Felipe foi orientado pelo Espírito Santo que nele habitava, Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Isso não é exclusivo de Felipe, que embora tinha o dom de evangelista. Fiz uma cirurgia agora, irmãos, ontem, né? Então tô um pouco. Tem que puxar um arzinho aqui para falar, porque foi no estômago, na barriga, né? Não no estômago exatamente. Felipe, voltando um pouco atrás, no histórico de Felipe, em Atos 6, ele foi escolhido como diácono da igreja local, da assembleia local, para ajudar a cuidar das necessidades das viúvas. Mas Deus lhe deu um dom espiritual de evangelista. Então, este Felipe foi levado pelo Espírito Santo com o dom de evangelista a evangelizar uma pessoa que lia. Evangelizar é falar do Senhor Jesus Cristo. É anunciar a salvação. Cristo quer dizer Salvador. Jesus, o Salvador. Então, é anunciar o Yeshua. Em hebraico é Yeshua. Até nem sei pronunciar, né, irmãos? Mais ou menos isso em hebraico, né? Mas foi transladado para português, ou feito uma péssima tradução, assim vamos dizer. Foi modificado até, na verdade, para Jesus, né? Então nós conhecemos nosso Salvador como Jesus Cristo, né? Que é outro tema, um dia eu trago isso sobre o nome de Jesus, mas é relevante, tá, irmão? Só para saber. Então o Espírito disse a Felipe, falei em Hebreus 8, do 8 ao 10, não é exclusivo de Felipe o Espírito nos usar. Hebreus 8, do 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior, não há classe social, não há qualidade ou capacidade intelectual. Qualquer pessoa pode conhecer a salvação, ela é fundamental. Porque isso de todos me conhecer, receber o Espírito para conhecer Jesus, é salvação. Não é doutrinas de difícil interpretação, essas a gente precisa de um irmão com dom de mestre, né? Vamos lá, continuando. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te e ajunta a esta carruagem. E Felipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, tu entendes que lês? E ele disse, como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse na carruagem. E o lugar da escritura que ele lia era este. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, como cordeiro mudo diante da que se tosqueava. Assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação foi tirado o julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque da sua vida da terra foi tirada. E respondendo o eunuco a Felipe disse, rogo-te, explica-me, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro homem? Nós já usamos esse texto para explicar as profecias e os cumprimentos delas, historicamente falando, né? E agora nós vamos usar esse mesmo texto para explicar outra coisa. Que é que este homem não era salvo. Embora ele conhecesse o verdadeiro Deus,
ele ainda não era salvo. Então ele tinha a vivificação, ele buscava o Deus verdadeiro, mas ele precisava encontrar a salvação. E a salvação só há com o pagamento dos pecados. Todo homem que não tem seus pecados apagados não pode ser salvo, porque os pecados separam nós de Deus. Deus disse a Adão: quando da árvore comer, dela morrereis, porque eu dei um mandamento. Um único mandamento. Pode fazer qualquer coisa, virar cambota, virar bananeira, montar em cima da girafa se andando, beber leite de vaca não pode, né? Que eles comiam só plantas, né? Animais. Mas podia fazer qualquer coisa. E se bebesse leite de vaca não ia ser pecado, porque não estava escrito que era pecado. O único mandamento que Deus deu para não fazer é comer o fruto proibido. Se comer, morreria. Então o homem comeu e morreu. Então qualquer pecado que nós cometemos nos afasta de Deus. E a gente sempre peca. Então nós precisamos de um Salvador. Jesus Cristo é nos apresentado como Salvador. Este homem queria se chegar a Deus. Logo, Deus, ele sempre vai apresentar a salvação aos que o buscam, né? Então ele usou Felipe para anunciar a palavra. Agora, esse homem não estava entendendo o profeta Isaías. E o Novo Testamento ainda não estava escrito. O Senhor Jesus estava sendo apresentado nesse período de forma oral. Aqui está escrito para nós, mas lá não. Quando Felipe é levado pelo Espírito até o eunuco, Felipe, ele não leva a Bíblia junto do Novo Testamento, que ainda não tinha. Ele começa a explicar Jesus pelo Velho Testamento. Nós já temos os 4 evangelhos escritos para explicar Jesus. Felipe não, Felipe teve que explicar pelo Novo Testamento. Então, Felipe vai começar a dizer: este é esse que foi morto agora há pouco tempo aí e tal. Você crê? Eu creio. Aí o eunuco é batizado, como diz o resto da história, você lê depois, e ele é salvo. O eunuco viu água, né? Falou: ali tem água que me impede de ser batizado. E Felipe: nada, se tu crê. Então ele é batizado e é salvo. Ele é salvo primeiro e depois batizado, né? Porque ele já cria de coração. Quem crê será salvo. O batismo é um ato exterior da confissão do Senhor Jesus. Bom, então, irmãos, vamos para alguns focos aqui. O eunuco pergunta: como eu vou entender se não há quem me explica? Veja, como que o Espírito ia explicar para o eunuco se ele não tinha Espírito? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos irmãos saem seguindo profecias, irmãos. Sai seguindo profecias. Não, a profecia é a palavra escrita hoje para nós. O Novo Testamento, que eles não tinham na época. Então muitos falsos profetas: Deus me deu uma profecia, Deus me deu uma profecia. Isso acontece muito nas igrejas neopentecostais de hoje, né? Esses enganadores, né? Algumas mais antigas também, os irmãos trazem uma profecia ali na hora da palavra. E não é profecia, irmãos, é enganações das emoções humanas. Só que o que acontece? Nós que somos salvos, nós temos o mesmo Espírito que Felipe tinha. Então, se nós rodarmos Atos mais para frente, como eu disse, eu vou só citar alguns textos aqui, não vou abrir lá. Atos capítulo 17, verso 11, né? Ou 11, 17, mas acho que é 17, 11. E os berianos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque examinavam todos os dias as escrituras, que Paulo dizia, né? Para ver se estava em conformidade com as escrituras. Então, quando Paulo vinha apresentar algo para os irmãos, eles examinavam no Velho Testamento, que eram as escrituras que ele tinha, para ver se estava de acordo. Já os tessalonicenses não eram tão nobres assim, porque não examinavam. Agora, esse homem está examinando as escrituras. Ele está fazendo corretamente, só que ele ainda não tem o Espírito de Deus. Depois que ele foi batizado, Felipe não continuou dando aula para ele. Agora vamos fazer um seminário de teologia de 4 anos, você vai ganhar o seu diploma de cursando, né? De ensino superior, porque é uma faculdade, né? De ensino superior, que você é o conhecedor de Deus. Você tem ensino superior no conhecimento de Deus. Parece até piada, né? Mas é verdade, tá? Então, logo, não houve isso com o eunuco. Por quê? Porque o Espírito está em nós. Quem falou para Felipe evangelizar o eunuco? Foi uma faculdade que dentro das matérias ensina o evangelismo, escatologia, hermenêutica, e aí vai, né? Todas as matérias lá incluídas. E não estou dizendo que é errado fazer teologia, não estou dizendo que é errado, não. E nem que é certo, né? O Espírito vai dar compreensão. Mas nós, os salvos, nós temos o Espírito de Deus.
como eu citei, Hebreus 8, aí alguns vão falar, mas foi para o povo hebreu daquele tempo lá. Então vamos para Efésios capítulo 4, verso de número 29 e 30. Não entristeço o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, o Espírito Santo habita em nós. Hebreus 8, do 8 ao 10. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão, conhecendo o Senhor, porque todos me conhecerão, porque eu colocarei o meu Espírito. Não entristeça o Espírito de Deus que em vós habita. Então, tá escrito, irmãos, entendeu? A Bíblia vai ensinar a nós quando nós nos submetermos ao Espírito de Deus. Quer ver? Você ligou lá uma série lá, e começou a mulher a tirar aqui a blusa, né, e tal. Ela vai tirar só um pouquinho, nem é nada demais. Você já foi rebelde ao Espírito Santo, porque você já foi orientado a trocar de canal, né? Primeiro que quando o crente ele está maduro espiritualmente, ele não tem canal de Netflix. Você já imaginou o apóstolo Paulo lá sentado olhando Netflix? Olhando séries de entretenimento? Não, ele não vai ter isso, ele não vai estar descendo o feed de redes sociais. Não, ele está espiritualmente amadurecido, logo ele é orientado pelo Espírito Santo. Mas isso é um processo de amadurecimento, irmãos. É um processo. Então, para nós compreendermos as Escrituras, nós temos que examinar ela como faziam os bereanos. Atos capítulo 17, verso 11. Ou 11 e 17, né, irmãos? Mas tanto faz. Qualquer um dos dois você vai achar. Um ou outro você vai achar. Lá se você quiser conferir, né? E nós temos o Espírito de Deus para nos dar discernimento. Então não tem por que nós sermos enganados. As Escrituras diz que cada um é enganado pela sua própria cobiça. O apóstolo Tiago nos diz isso. Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e o seduz. Então aquele que quer muito dinheiro, que o dinheiro ficou, o amor ao dinheiro é maior que o amor a Deus, logo ele vai seguir essas igrejas neopentecostais que trazem teologias da prosperidade. Assista meu outro vídeo, eu vou deixar aí nos comentários, sobre a teologia da prosperidade. Está escrito ali, o Senhor Jesus ensinando a teologia da prosperidade. Começa pelo próprio exemplo de vida, né? Depois os próprios apóstolos, depois da primeira igreja por 3 séculos. Mas só nós, no final da apostasia, nessa era de mostarda, ketchup e entretenimento barato, que a gente é os doutores e entende tudo sobre Deus, né? Não entendemos nada, irmãos, por carnalidade, por não queremos nos submeter. Então o Espírito levou Filipe até o deserto e orientou ele a evangelizar aquele homem lá. Aquele homem não tinha o Espírito de Deus ainda. Então ele não podia entender certas coisas das Escrituras. Mas quando ele creu no Senhor Jesus, João capítulo 3, verso 13, importa-vos nascer de novo. Ele nasceu de novo, ou seja, o Espírito Santo passou a morar nele, selou ele. Efésios 4, 29 e 30, Hebreus capítulo 8, do 8 ao 10. Acabei de citar os textos anteriormente no vídeo. Então nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus que nos orienta. Quando algum irmão está falando um engano, usando a palavra de Deus, logo o Espírito nos soa um alerta. Tem coisa errada aí, a gente não entende o que é. Então a gente deve fazer o quê? Fazer o que os tessalonicenses faziam, virar a página e ler outra coisa que a gente não está cansado por confronto, não quer discutir, afinal o irmão é mais velho, o irmão ele é pastor, ele tem o título, ele fez faculdade de teologia, etc. Ou a gente faz como os bereanos, vai examinar nas Escrituras, que hoje nós temos o Novo Testamento, né? Aqui ainda não havia o Novo Testamento inscrito, né? Os apóstolos receberam poder para ressuscitar mortos, dar vista ao cego, fazer milagres que hoje não existe mais, irmãos. Hoje não existe. O que os apóstolos fizeram, ninguém faz hoje, irmãos. Você consegue entender isso? Fica difícil? Irmãos, o que os apóstolos fizeram, os apóstolos de Jesus Cristo, eles fizeram só para escrever as Escrituras, para ficar incontestável do que eles estavam escrevendo, era a palavra de Deus, só por isso. Deus lhe deu testemunho. Eu sou com esses homens aí, ó. Eu sou com eles. E eles estão escrevendo o que sai da minha boca. O que eu falo para eles, estão escrevendo. Então os apóstolos fizeram as maravilhas, Atos dos Apóstolos, né? O nome já diz Atos, ações, maravilhas dos apóstolos, para testificar de que o Senhor Jesus estava usando eles para continuar os assuntos da igreja. Porque o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, nos inseriu em seu corpo como membros da igreja, e agora? Como é que a gente vai viver? Antes o povo de Deus seguia a lei, não seguia, né? Mas era para seguir.
A lei era o mandamento de Deus. Moisés escreveu a vontade de Deus, que não deu certo. E agora, como a gente vai viver? Se o Senhor está estabelecendo um novo modelo de vida que é Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo foi rejeitado pela lei, crucificado. Calma. Ele vai nos dizer como. Ele vai escrever como. Assim como ele escreveu para os judeus, o ritual a ser cumprido, os exercícios práticos que comprovam a fé, que eles não praticavam nada, que eles eram legalistas, eram carnais, desobedeciam a Deus. Assim Deus vai dizer para a igreja como ela deve se comportar, através dos escritos dos apóstolos. Então os apóstolos receberam uma unção, um ministério maior. Atos capítulo 6, quando vão trazer problemas na divisão de alimento para as viúvas dos gregos e para as viúvas dos judeus, o apóstolo Pedro diz: não é bom eu deixar o ministério da palavra e oração. Ou seja, Deus me chamou para escrever a palavra. A palavra de Deus vai ser escrita através de mim, de outros apóstolos. Então eu vou continuar me dedicando ao meu ministério, palavra e oração. Vamos separar outros homens para esses fins, a escolher os diáconos. Inclusive Felipe, com dom de evangelista, foi um deles. E Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro 3, 15 e 16, 2 Pedro, o apóstolo Pedro diz: coisas que nosso amado irmão escreve de difícil interpretação, conforme a revelação que recebeu, como as demais escrituras. Então, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro está endossando como revelação de Deus, assim como as demais escrituras eram revelação de Deus. Oh, glória, Jesus lindo, Espírito Santo da graça, que nos unge, nos capacita, que nos ama e nos perdoa dos nossos pecados. A revelação que eles receberam, nós não temos. Nós não podemos reescrever ou continuar escrevendo as escrituras, a palavra de Deus. Eles receberam essa unção, assim como os profetas do passado receberam a unção de escrever a palavra de Deus, o Velho Testamento. Assim, os apóstolos receberam a unção de escrever o Novo. Como Pedro falou, com todos esses 50 milhões de textos que eu citei aí. Poderia citar muitos outros, é só voltar o vídeo, irmãos. Então aqui Felipe, com o dom de evangelista, tem o Espírito de Deus sobre ele, para ensinar as escrituras. E nós temos o Espírito de Deus também. Nós precisamos de dons, não mais de evangelista, porque nós já fomos salvos, né? Senão, se você está assistindo esse vídeo e você não foi salvo ainda, você precisa de um irmão com dom de evangelista. Mas nós que já fomos, não precisamos. Mas nós precisamos dos dons de mestre, dos pastores para nos cuidar, apacentar. Precisamos uns dos outros. E nós reconhecemos, irmãos, com esses dons. A gente vê a vida fiel que eles levam ao Senhor Não consigo falar a palavra, irmão. Não consigo falar. Uma vida abnegada, né? Acho que falei certo. Abnegada? Falei certo? Acho que sim. Se falei errado, perdoe-me, irmãos. Mas a gente percebe a vida dos irmãos ali, que eles têm o ministério. Mas nós temos o Espírito de Deus. Então nós podemos perceber quando eles estão falando de acordo com a palavra de Deus ou não, como faziam os bereanos. Nós respondemos por nós mesmos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então ele nos revela as escrituras, irmãos. Ele nos revela. Então quando nós vamos ler as escrituras, o Espírito Santo está nos revelando, está nos mostrando. E se nós somos sinceros, não conseguimos entender por conta própria assuntos mais difíceis, como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta 3, verso 15 e 16, assuntos que o nosso amado irmão Paulo, que tinha o dom de mestre, dom de mestre pelo Espírito Santo, nos traz, que os indoutos distorcem para a sua própria perdição, assim tem assuntos que são mais difíceis nas escrituras. E logo, Deus usa irmãos com dons de mestre para nos abrir o entendimento, nos fazer compreender esses assuntos que estão escritos ali, que são de maior dificuldade a interpretação, irmãos. E aí, esses irmãos serão usados por Deus e o Espírito Santo irá nos confirmar. Então, como que nós entendemos as escrituras? Através do Espírito Santo, irmãos, como eu falei agora, porque ele habita em nós. Mas por que eu não consigo entender as escrituras? Nem lendo, nem quando o irmão me orienta. Porque eu entristeço o Espírito Santo. Por isso, quando eu estou lá assistindo alguma coisa na internet, o Espírito Santo não quer que eu assista, eu insisto. Quando eu estou falando com alguém, eu vou tomar uma bronca, eu por medo minto. Tudo são coisinhas que eu vou entristecendo o Espírito Santo.
E aí logo eu não consigo compreender as escrituras porque ele não está me orientando. Mas Hebreus do 8, versículo 8, capítulo 8, verso 8 ao 10, o Senhor diz, não ensinará mais o meu irmão. Não quer dizer que os irmãos com dom de mestre não vão nos ensinar. Quer dizer que nós temos o Espírito Santo para pôr a prova real aqui no ensinamento. Para ver se vem do Senhor ou não. Só que se nós entristecemos o Espírito Santo, ele se cala. E nós vamos entender com a nossa própria mente. Com a nossa própria mente nós vamos ser enganados. Então se submeta ao Espírito Santo. Se submeta naquilo que você já sabe. É algo que o Senhor me trouxe há mais de uma década atrás. Como que eu vou querer saber quanto é raiz quadrada, álgebra, se eu me rejeito a me submeter à tabuada? A professora pegou, me deu até um lápis com a tabuada, decora da tabuada, não quero decorar a tabuada. Então não tem como, se eu não faço o básico, que é mais vezes menos dividido, né? Multiplicação, subtração, se eu não quero aprender o básico, como que eu vou aprender assuntos mais difíceis? Não vai dar certo. Então eu tenho que aprender o fundamento para então aprender os assuntos de mestre, que os mestres vão nos trazer orientação, que são realmente mais difíceis. Há assuntos nas escrituras de difícil interpretação. Para os irmãos mais sinceros e obedientes ao Espírito Santo é de difícil interpretação. Cabe aí os dons na igreja para nos ajudar. Mas iniciamos com o básico. O que é básico? O Espírito Santo orientou Filipe a seguir aquela carruagem e falar com aquele homem. Seguir e obedecer ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala para você, ó, fala de mim para essa pessoa aí no teu trabalho. Você fica com vergonha. Você entristeceu o Espírito Santo. Efésios 4, 29 e 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus em que vós habita, ou qual fosse lá, depende da tradução, né? Eu prefiro mais a tradução em que vós habita. Você na sua casa lá, em vez a mulher não quer mais falar com o marido, de tanto que o marido entristeceu ela. Então ela fica quieta. Ou vice-versa, o marido desistiu cada conversa que ele tenta da briga, da contenda. Aí fica um silêncio na casa por anos ali. Vocês mantêm-se casados assim. São dois estranhos na mesma casa. Não se separam por causa dos bens materiais, por causa dos filhos, etc, né? Mas são dois estranhos, eles têm suas vidas individuais, à parte. Às vezes a gente está assim com o Espírito Santo. Então, como que nós vamos entender as Escrituras? Não é por faculdade, não estou dizendo que é errado fazer faculdade de teologia, mas não é por faculdade. É pela sujeição ao Espírito Santo de Deus que nós habitamos, irmãos. Aí eu poderia e deveria fazer um vídeo só sobre a sujeição ao Espírito Santo. Porque muitos conseguem desdobrar as coisas de tal maneira que fingem não entender quando o Espírito Santo está falando. Mas, irmãos, creio que o Senhor vai ajudar todos nós nesse vídeo aqui, que já ficou longo, né? Meia hora. Como entender a palavra de Deus corretamente? Pelo Espírito Santo. Através da sujeição. As coisas simples que o Espírito Santo já está nos falando, ele vai nos revelar coisas maiores. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.